Fala pessoal, tudo bem? Vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o contrato de compra e venda. Estamos estudando as cláusulas especiais da compra e venda e agora nesse vídeo nós vamos estudar uma outra cláusula, tá? Vamos começar aqui nosso compartilhamento. Pronto. Então está aqui. Vamos falar sobre a cláusula de venda com reserva de domínio. Tá bom? Tem bastante coisa para falar. Não sei se a gente vai conseguir falar tudo num vídeo só, possivelmente não, mas aí, conforme for, a gente divide a aula em dois blocos, que nem nós fizemos com a cláusula de preferência, tá bom? Então vamos lá, começando um conceitinho do professor Flávio Tartucci. Ele diz que, por meio dessa cláusula, inserida na venda de coisa móvel infungível, o vendedor mantém o domínio da coisa, ou seja, o exercício da propriedade fica com o vendedor, até que o preço da coisa seja pago de forma integral pelo comprador. Bom, de cara a gente já visualiza algumas informações importantes acerca dessa cláusula, né? Primeiro que ela só é possível na compra e venda de coisa móvel, tá? Então estão excluídos aqui os bens imóveis, tá? O código não admite essa cláusula quando a compra e venda tiver por objeto um bem imóvel, tá? É só para bem móvel. E vamos mais além, porque num primeiro momento, de acordo aí com a doutrina do professor Tartucci, além da coisa ser móvel, ela deve ser infungível, para que eu possa inserir a cláusula de reserva de domínio no contrato. Lembrando apenas, né, lá um conceitinho bem básico da parte geral, coisa infungível é aquela que eu não posso trocar, não posso substituir por outra de mesma espécie, quantidade ou qualidade, tá bom? Então, especificamente no caso dos bens móveis, quando eu penso num bem móvel e infungível, é aquele bem totalmente individualizado que eu não consigo substituir por outro igual. Falando português, claro. Podemos pensar no exemplo de um carro, né? Ah, professor, mas como assim carro? Se a gente pegar, por exemplo, um determinado modelo de carro, né? Eu tenho vários carros daquele modelo, né? Como que ele é infungível? O carro, ele é uma coisa móvel e infungível, porque o carro, todo carro, tem um número de chassi, né? O número do chassi é a identificação daquele carro, que torna aquele carro único. Não existem dois carros iguais com o mesmo número de chassi. Então, por mais que eu tenha carros do mesmo modelo, até do mesmo ano, né, cada carro ele é único por causa dessa numeração do chassi. Então, numa compra e venda de carro, por exemplo, eu poderia sim acrescentar no contrato a cláusula de reserva de domínio, porque é uma coisa móvel e infungível. Percebeu? Quando eu insiro essa cláusula, o vendedor mantém consigo a propriedade do bem. Então, o vendedor continua sendo proprietário da coisa. Claro que a coisa, objeto do contrato, vai passar para as mãos do comprador. A coisa vai ficar em poder do comprador, que vai poder usar dessa coisa, enfim. Só que a propriedade fica, entre aspas, retida com o vendedor. Até quando isso vai acontecer? Até que o preço seja pago de forma integral, de forma total pelo comprador. Então, num contrato de compra e venda de um carro, por exemplo, eu vendo este carro para alguém, fazemos o contrato. Imagine que esse carro foi parcelado em 10 parcelas.
O carro vai para as mãos do comprador, que vai poder usar esse carro, vai poder desfrutar dele, enquanto paga as parcelas. Enquanto o comprador paga as parcelas, a propriedade do carro fica comigo. Quando o comprador pagar a última parcela, aí sim é que haverá a transmissão da propriedade. Aí sim é que o comprador será considerado proprietário do bem. Veja o artigo 521 do Código. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade até que o preço esteja integralmente pago. Então, é o artigo que anuncia essa cláusula especial. Veja que é interessante a gente olhar para a posse nessa situação, verificando um fenômeno que a doutrina chama de desdobramento da posse. Porque a posse tem essa característica, né? A posse ela pode ser desdobrada. Veja, o comprador ele fica com a posse direta do bem. Foi o que eu disse. O comprador vai receber o bem. O bem, no meu exemplo, o carro, vai para as mãos do comprador, que vai poder usar desse carro sem problema nenhum. Então ele fica com a posse direta. Mas a posse se desdobra porque a posse indireta permanece com o vendedor. Então, a posse indireta fica com o vendedor até que a coisa seja integralmente paga. Percebeu? Desculpe. Ademais, o vendedor, além da posse indireta, fica com a propriedade do bem. Propriedade resolúvel. Por que resolúvel? Porque o comprador, ele só vai adquirir a propriedade com o pagamento integral do preço. Então, a propriedade fica nas mãos do vendedor enquanto o preço não é integralmente pago. Quando o comprador pagar o preço totalmente, aí sim a propriedade passará para suas mãos. Então, essa propriedade resolúvel do vendedor, ela é condicional. Por quê? Porque ela depende do evento futuro e incerto, ou seja, de uma condição de que o preço seja pago integralmente pelo comprador. Percebeu? Então, o vendedor fica com a propriedade, mas é uma propriedade resolúvel, tá? Essa propriedade resolúvel é condicional. Por quê? Porque ela está dependendo de um evento futuro e incerto, qual seja de que o preço será pago integralmente pelo comprador. Tudo bem? Enquanto esse pagamento integral não ocorrer, pagamento total ou da última parcela, né, se nós pensarmos numa compra e venda parcelada, a transmissão da propriedade fica suspensa, né? Não haverá aquisição da propriedade enquanto o preço não for pago integralmente. Percebeu? Maravilha. O artigo 522 vem e fala: a cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros. Então, aqui esse artigo traz duas informações importantes, né? Temos aí uma formalidade para essa cláusula. Primeiro de tudo, que essa cláusula tem que ser por escrito. Tá? Não há dúvida, o 522 é muito claro. A cláusula de reserva de domínio tem que ser por escrito. E, segunda informação, para que essa cláusula possa ser oposta, possa ser usada, digamos assim, perante terceiros, ela precisa ser registrada. Registrada. O registro vai conferir publicidade a essa cláusula.
né? E o código ainda vai um pouco mais longe, dizendo que não é só registrar, mas o registro tem que ser feito no domicílio do comprador. Como se, digamos assim, o código ele previsse uma regra de competência para este registro, né? Então, o registro da cláusula tem que ser feito no domicílio do comprador para que ela tenha validade perante terceiros. Então, nós podemos concluir que essa cláusula ela até tem uma eficácia erga omnes, desde que ela seja registrada. Ok? Veja, registro no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador. Tem que observar essa regrinha de competência do registro. Então, vou registrar essa cláusula no cartório de títulos e documentos do domicílio do comprador. Feito o registro, a cláusula passa a ter eficácia erga omnes, contra terceiros. Professor, e se não houver registro? Bom, se não houver registro, a cláusula não produz efeitos perante terceiros. Os efeitos serão apenas interpartes. Então, não é que a falta de registro torna inválida a cláusula de reserva de domínio. Não, não é isso. Tudo bem, a cláusula existe, vale, mas ela não terá efeitos, não produzirá efeitos perante terceiros, somente entre as partes. Tá bom? O artigo 523 vem e fala: não pode ser objeto de venda com reserva de domínio a coisa insuscetível de caracterização perfeita, para extremá-la de outras congêneres. Na dúvida, decide-se a favor do terceiro adquirente de boa-fé. Esse artigo, talvez, ele seja um pouquinho, assim, complicadinho de você entender numa primeira leitura, né? Mas é a partir desse artigo que alguns doutrinadores dizem que a coisa móvel, objeto da compra e venda, que vai ter a cláusula de reserva de domínio, tem que ser também infungível. Ou seja, que eu não posso substituir por outra da mesma espécie, quantidade, qualidade, tá? Então, esse dispositivo fala que para que a coisa possa receber essa cláusula de reserva de domínio, para que o contrato de compra e venda possa receber essa cláusula, a coisa objeto do contrato, ela tem que ser ela tem que ser suscetível, perdão, de caracterização perfeita para extremá-la, ou seja, o que é extremar? Extremar é diferenciar, distinguir de outras congêneres, ou seja, de outras do mesmo gênero. Então aqui alguns dizem, ó, por causa desse dispositivo, a coisa tem que ser infungível. Então pensa no carro. O carro tem o número de chassi. Então, por conta disso, ela é suscetível de caracterização perfeita. Eu consigo diferenciá-la, consigo extremá-la de outras congêneres, de outras do mesmo gênero. Então, pensa num carro, modelo X. Pô, existem milhares de carros modelo X. Só que por que o carro pode ser objeto dessa cláusula? Simples. Porque o número de chassi faz com que aquele carro seja, entre aspas, único. Não existe outro carro igual àquele. Mesmo eu tendo vários modelos andando por aí, aquele carro é único, por causa do número de chassi dele. Então, ele atende esse requisito trazido pelo artigo 523. Ele é suscetível de caracterização perfeita. Eu consigo diferenciá-lo de outros do mesmo gênero. Tá bom? Como eu disse, né, não é pacífico na doutrina, mas o Tartucci entende que a coisa objeto de um contrato de compra e venda com essa cláusula precisa ser móvel, claro, isso está na lei, e infungível. O exemplo que eu dei do carro, por causa do número de identificação do chassi. Ok? Então o Tartucci fala, ó, não basta a coisa ser móvel. Isso está na lei, não há dúvida. Mas além de móvel, por força desse dispositivo, a coisa também tem que ser infungível. Bom,
sem sombra de dúvida, parece que foi da vontade do legislador excluir os bens imóveis dessa cláusula. Tudo bem, até aí não há muito o que discutir. Vontade do legislador. O legislador não quis que bens imóveis pudessem ser objeto dessa cláusula. Tudo bem. Agora, você vai ter uma posição que eu cito como exemplo do professor Marco Aurélio Bezerra de Mello, dizendo, olha, nada obsta que um bem fungível seja extremado, seja diferenciado com precisão de todos os demais. Então, o professor Marco Aurélio, ele vai dizer, ó, eu não concordo muito com isso. Na minha opinião, bens fungíveis também podem vir a ser objeto dessa cláusula. Não há problema nenhum, tá? Desde que eu consiga diferenciar esse bem com precisão de todos os demais, tá? Aí realmente é uma polêmica que existe na lei, porque a lei só fala que a coisa tem que ser móvel. Pronto, aí não tem polêmica. Agora, se tem que ser fungível ou infungível, aí nós temos posições para os dois lados em virtude desse dispositivo que nós acabamos de ler, tá? Seja como for, a identificação precisa do bem é ônus do vendedor. Tá bom? Na sequência, vem o 524 e fala: a transferência de propriedade ao comprador dá-se no momento em que o preço esteja integralmente pago. Todavia, pelos riscos da coisa, responde o comprador a partir de quando lhe foi entregue. Olha só que interessante esse artigo 524. Como eu já disse, o comprador ele recebe a posse direta do bem. Beleza? A propriedade resolúvel fica com o vendedor, enquanto o preço não é integralmente pago. Quando o preço for integralmente pago, neste momento é que haverá a transferência de propriedade ao comprador. Beleza? Importante que isso tenha ficado claro desde o primeiro momento. Então, fiz a compra parcelada, 10 parcelas, enquanto o comprador está pagando as parcelas, ele fica com a posse direta do bem. Pode usar sem problema nenhum. Enquanto isso, o vendedor fica com a propriedade. Quando ele terminar de pagar a última parcela, a propriedade passa para as mãos dele. Fechado? Agora, esse mesmo artigo prevê que os riscos da coisa cabem ao comprador a partir do momento em que a coisa lhe é entregue. Então, no meu exemplo, o carro foi vendido por 10 parcelas, beleza. A partir do momento que eu entrego o carro, tudo bem. O comprador fica com a posse direta, a propriedade fica com o vendedor. Beleza. Só que a partir do momento que a coisa é entregue, o comprador já passa a ser obrigado a suportar os riscos eventualmente apresentáveis aí. Então, os riscos já correm por conta do comprador, a partir do momento em que a coisa lhe é entregue. Então, nesse ponto, veja que interessante, o Código Civil adotou o chamado princípio do res perit emptoris, que significa a coisa perece para o comprador. Aqui, ó, a coisa perece para o comprador. E isso é interessante porque nós temos aqui uma exceção àquela famosa regra do res perit domino, de que a coisa perece para o dono. A regra do res perit domino, que a coisa perece para o dono, é uma espécie de regra geral do direito das obrigações. Só que aqui o Código Civil inverteu esse raciocínio, prevendo que, nesse caso, a coisa perece para o comprador. Que, repito, desde o momento que a coisa é entregue, o comprador fica responsável pelos riscos. Tá bom?
Veja que a cláusula de reserva de domínio, ela também possui repercussões de cunho processual. Vem o artigo 525 e fala: o vendedor somente poderá executar a cláusula de reserva de domínio após constituir o comprador em mora, mediante protesto do título ou interpelação judicial. Aqui é importante, esse ponto aqui você tem que ter muita atenção. Esse dispositivo do código exige, para a execução da cláusula, a prova da mora do comprador. Feita essa formalidade exigida pelo texto, o vendedor estará autorizado a requerer em juízo, ou seja, entra com uma ação no judiciário, então ele vai poder requerer em juízo liminarmente a apreensão e depósito da coisa vendida sem ouvir o comprador. Então, se o comprador estiver em mora, se ele estiver em mora, então no caso de uma compra e venda parcelada, deixou de pagar a parcela, o que o vendedor faz se ele quiser executar a cláusula? Ele precisa constituir o comprador em mora. Precisa provar que o comprador está em mora para ele poder entrar com a ação no judiciário. Como é que ele vai provar a mora? O código fala: protesto do título ou interpelação judicial. Protestou o título ou interpelou judicialmente, está provada a mora do comprador e, com isso, o vendedor vai poder executar a cláusula, ou seja, ingressar com ação no Poder Judiciário para requerer que a coisa seja apreendida e depositada. Tudo bem? Podendo fazer isso, inclusive, em sede de medida liminar. Veja que a lei fala interpelação judicial, mas, não obstante isso, a maior parte da doutrina admite também a possibilidade de notificação extrajudicial. Né? A doutrina, grande parte da doutrina fala, não tem sentido você só se contentar com a notificação judicial. A extrajudicial também serve para os fins do artigo 525. Aliás, o próprio STJ também já tem julgado nesse sentido, admitindo a notificação extrajudicial do devedor. Percebe? Agora, esse artigo que nós estudamos, o 525, ele está umbilicalmente ligado com o 526, que fala: verificada a mora do comprador, poderá o vendedor mover contra ele a competente ação de cobrança das prestações vencidas e vincendas e o mais que lhe for devido, ou poderá recuperar a posse da coisa vendida. Então, o 526 traz duas opções para o vendedor. Veja bem. Primeira opção: ação de cobrança. Ação de cobrança das parcelas vencidas, vincendas e o que mais lhe for devido. Então, primeira possibilidade, ingressa com uma ação de cobrança. E aí vai poder cobrar as parcelas vencidas e as vincendas, mais aquilo que lhe for devido. Ou, segunda opção, entra com uma ação para recuperar a posse da coisa vendida. Então, o artigo 526 abre duas opções para o vendedor: quando houver mora ou inadimplemento absoluto do comprador. Né? Tem essas duas opções. Repare, quando o artigo 525, que nós lemos agora há pouco, fala em executar a cláusula de reserva de domínio, ele está se referindo a essas duas opções
que o artigo 526 dá, a ação de cobrança ou a ação para recuperar a posse da coisa. Então, é como se o artigo 525 falasse assim, ó, vendedor, para você poder usar aquelas ações do 526, para você poder usar qualquer uma das ações do 526, você tem que provar a mora do comprador. Então, para você usar qualquer uma das duas ações ali, seja de cobrança, seja para recuperar a coisa, tem que me provar que o comprador está em mora. E aí você pode fazer isso através do protesto ou da notificação, que apesar da lei só falar da notificação judicial, a doutrina e a jurisprudência também admitem a extrajudicial. Por isso que esses artigos são irmãos. Um complementa o outro. Para usar as ações do 526, o 525 manda provar a mora do comprador, seja através do protesto ou da notificação. Agora, existe uma polêmica que divide a doutrina, especificamente a respeito da ação para a retomada do bem. Então, se o vendedor quer ingressar com uma ação no judiciário para retomar o bem, para recuperar a coisa vendida, existe uma polêmica na doutrina a respeito de qual tipo de ação seria a mais adequada, principalmente depois que o CPC de 2015 entrou em vigor. Então, nós temos, basicamente, duas correntes na doutrina que divergem sobre qual seria a ação mais adequada para quando o vendedor quiser recuperar o bem. Uma primeira corrente, que é a corrente encabeçada pelo professor Fred Didier, fala: trata-se de ação pelo procedimento comum. Tá? Você entra com uma ação pelo procedimento comum. E aí você vai poder requerer uma tutela provisória. Uma tutela provisória. Pode ser de urgência, pode ser de evidência. Aí depende do caso concreto, depende dos requisitos estarem presentes, tá? Mas seria uma ação pelo procedimento comum, podendo pedir tutela provisória. Uma segunda corrente vem e fala: a ação correta é a ação de reintegração de posse. É a corrente capitaneada pelo professor Flávio Tartucci. Vai falar, não, a ação correta é de reintegração de posse sujeita a liminar. Sujeita a liminar. Beleza? O STJ já adotou ambas as posições. Então, né, fica aí em aberto para verificar qual seria a ação mais adequada conforme o caso concreto. Tá bom? Aqui, pessoal, o 527, ele continua ainda na esfera processual, dizendo que, na segunda hipótese do artigo antecedente, é facultado ao vendedor reter as prestações pagas até o necessário para cobrir a depreciação da coisa, as despesas feitas e o mais que de direito lhe for devido. O excedente será devolvido ao comprador e o que faltar lhe será cobrado, tudo na forma da lei processual. Então, esse dispositivo fala, ele está se referindo à ação em que o vendedor escolhe recuperar a coisa, tá? Então, esse dispositivo ele está relacionado à opção do vendedor em recuperar a coisa. Nesse caso, o vendedor pode reter as prestações pagas até o valor necessário para cumprir, né, para cobrir os valores mencionados pelo texto legal. E aí, claro, será preciso fazer uma vistoria no bem para arbitramento desse valor. Então, nesse caso aqui, o dispositivo ele trata da hipótese em que o vendedor opta por entrar com uma ação para recuperar a coisa, para ter de volta a coisa vendida. E aí, nesse caso, a lei permite que ele retenha, que ele segure as prestações pagas até o valor necessário para cobrir essas despesas mencionadas pelo 527, tá? Depreciação da coisa, despesas feitas, etc, etc.
Então, ele retém aquilo que já foi pago até o valor necessário para cobrir esses valores, tá? Claro que aí vai ser preciso fazer uma vistoria no bem para você chegar no valor certo, né, etc. E o excedente deverá ser devolvido ao comprador, tá? Se eventualmente faltar valor, vai ser cobrado, claro. Percebeu? Então, o excedente devolve para o comprador. Se faltar ainda dinheiro, cobra dele. Beleza? E encerrando esse dispositivo, o 528 fala que se o vendedor receber o pagamento à vista ou, posteriormente, mediante financiamento de instituição do mercado de capitais, a esta caberá exercer os direitos e ações decorrentes do contrato, a benefício de qualquer outro. A operação financeira e a respectiva ciência do comprador constarão do registro do contrato. Aqui é simples, pessoal. É o seguinte: o código permite que, quando eu tiver uma compra e venda com reserva de domínio, possa haver a intervenção de uma instituição financeira, de um banco, tá? Para realizar o adiantamento ao vendedor do valor representado pelo preço da coisa. Então, aqui é uma possibilidade, né, que o código abre. Fala, ó, quando você tiver uma compra e venda com cláusula de reserva de domínio, pode vir uma instituição financeira, pode vir um banco, né, e fazer o adiantamento do valor para o vendedor. Quando isso acontecer, nós vamos ter o quê? A cessão da posição contratual do vendedor para a instituição financeira, para o banco, que exercerá todos os direitos e ações decorrentes do contrato. Então, aqui, o vendedor cede a sua posição do contrato, transfere a sua posição do contrato para a instituição, para o banco, que, por sua vez, vai poder exercer todos os direitos e ações decorrentes do contrato. Percebeu? Essa cessão só produzirá efeitos contra o comprador se ele tiver ciência, claro, e constar do registro do contrato. Percebeu? Neste, ou seja, no registro, deverá constar também a descrição especificada da operação financeira. Então, olha só, para que a cessão produza efeitos contra o comprador, ele tem que ter ciência. Claro, ele tem que saber o que aconteceu. Entendeu? Repare que a cessão, ela independe de autorização do comprador. O comprador não precisa autorizar, mas o comprador tem que ter ciência do que aconteceu. Por quê? Porque se ele vier e pagar ao vendedor, esse pagamento vai ser considerado válido. Então imagina que eu tenho uma compra e venda entre João e Pedro, só que aí veio um banco e adiantou para o Pedro o valor. Adiantou para o Pedro o valor. O João não tem mais que pagar para o Pedro, tem que pagar para o banco, porque o banco já adiantou o valor. Então agora ele, que está comprando a coisa, não tem mais que pagar para o vendedor originário, tem que pagar para o banco. Por isso que você tem que dar ciência dessa operação financeira. Não é que ele tem que autorizar, ele não precisa autorizar, o comprador não precisa autorizar essa operação, mas ele tem que saber o que aconteceu para ele poder saber quem que ele tem que pagar. Porque se ninguém falar nada para ele e ele vier e pagar ao vendedor originário, esse pagamento será válido. O pagamento será válido. E aí você não pode esquecer do artigo 309 do Código, que permite o pagamento de boa-fé ao credor putativo. Quem é o credor putativo? É aquele imaginário, é aquele que parece ser o credor correto, mas que não é. Se o pagamento foi feito de boa-fé ao credor putativo, é válido. Aí, a instituição financeira é que vai ter que se voltar
contra o vendedor. Percebeu? Aí a instituição financeira é que vai se voltar contra o vendedor. Então é uma possibilidade muito simples, no fim das contas, que o 528 permite. Nesse tipo de compra e venda, simplesmente pode vir um banco, uma instituição financeira, e adiantar o valor para o vendedor. Muito simples. Quando isso acontecer, o banco entra no lugar do vendedor. Percebeu? Muito simples, muito tranquilo. E aí, repito, o comprador não precisa autorizar essa operação financeira. Não precisa autorizar, mas tem que dar ciência para ele poder saber a quem que ele vai pagar. Beleza? Pessoal, só para a gente fechar, toma cuidado, não confunda a cláusula de reserva de domínio que nós acabamos de estudar com outros institutos, como alienação fiduciária em garantia e nem com o contrato de arrendamento mercantil, o famoso leasing, tá? Porque são institutos diferentes, naturezas diversas e regras diversas, regimes jurídicos distintos. Então, cuidado, não confunda. Cláusula de venda com reserva de domínio é cláusula especial da compra e venda, que acabamos de ver. Não se confunde com alienação fiduciária em garantia e nem com contrato de leasing. São 3 institutos diferentes. Esse vídeo nós analisamos apenas a cláusula com reserva de domínio, tá bom? Mas já fica esse alerta para você não confundir com esses 2 outros institutos jurídicos, tá bom? Bom, a próxima cláusula, que é a última que nós vamos estudar, fica para o próximo vídeo. Esse vídeo já ficou até bem mais longo do que eu imaginava, mas pelo menos conseguimos esgotar o tempo, tá bom? Pessoal, até o próximo vídeo. Forte abraço, bons estudos.